cantor, compositor, instrumentista, filho de duas pessoas incríveis, que eu não vou falar agora também, vou deixar no ar. Acompanhou de perto, né, os passos dos mais importantes artistas da cena musical brasileira. A primeira vez que subiu num palco foi aos 12 anos de idade. Já recebeu inúmeros prêmios. Já participou de várias gravadoras super renomadas. Pedro Camargo Mariano. Meu Deus do céu! Que prazer! Prazer é tudo meu, imagina, muito gente. Bom. Obrigado pelo carinho, uma honra estar aqui com vocês. Muito gostoso. E acho que a gente vai fazer aqui provavelmente uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, que é jogar a conversa fora. Eu adoro mas aqui contar história. Não tem responsabilidade de tempo. Eu já vim todo preparado, cheio de... Eu até pergunta eu vou fazer também, que eu já vi que está na sua frente, Carlos Alberto, é uma honra para mim. Obrigado. Eu fui provavelmente um dos milhares e milhares de telespectadores de muitas das coisas que você deixou imortalizadas na nossa cultura, e é um prazer enorme estar aqui. Quando falaram que eu vinha para cá te conhecer, te ver, eu nem pestanejei, falei, marca o dia, a hora, fala que roupa que tem que ir, que eu estou correndo. E eu fico até emocionado, porque eu sou um saudosista, a gente estava conversando antes, porque o meu passado foi muito gostoso. Não que o presente não seja, Sim. Mas o mundo de hoje não é o mundo que eu, sua mãe, seu pai vivemos. Então eu sinto saudades daquela. Então quando eu vejo o filho assim de um grande astro, uma grande estrela, como é a sua mãe, teu pai, um monstro. Tinha o Som 3, né? Isso, Som 3. Som 3, gente, eu acho que eu não vi igual. Era teu pai no piano, o Rubinho na bateria, não é isso? Isso, e o Sabá no contrabaixo. Quem? Sabá. Sabá! Puxa, eu que estava querendo me lembrar do outro. Mas quem cantava? Ninguém. Não. Era só Se deixasse, meu pai cantava, porque meu pai foi crooner. Ah, Meu pai foi crooner quando jovem. E o Som 3 tem, se não me engano, 2 discos lançados. Um é mais conhecido, tem inclusive nas plataformas digitais, procurem saber. E todos os 3 cantavam, mas quando tinha um solo, era o Mariano que assumia. Ah, sim, ele no piano, ele matava a pau. E coisa que hoje em dia a gente não vê. Bom, o mundo mudou, né? Porque queria não ser diferente. O mundo está com pressa, né, Carlos Alberto? O mundo está com pressa. Não sei do que, mas ele está com pressa. O mundo tem muita pressa. De acabar. Muito imediatismo, né? Tudo, ninguém tem mais tempo para nada. As pessoas não percebem que elas estão com essa pressa. Elas não notaram ainda que elas têm essa pressa toda. Eu vejo um exemplo clássico disso eu vi minha filha conversando com uma amiga de verem um filme numa plataforma. Vamos assistir o filme. A primeira pergunta da amiga dela foi: mas quanto tempo tem esse filme? Aí a minha filha falou: acho que umas 2h30. Ah, não, é muito. Ela não quis saber que filme que era, qual era o enredo, qual era a história, quem que trabalhava no filme. Não. Quanto tempo tem o filme? Ah, não, é muito tempo. Então, assim, essa pressa das pessoas, essa neurose cotidiana das pessoas, gera um resultado. Esse resultado está aí em vários aspectos, e a cultura é um reflexo disso, de certa forma. Ela acaba sofrendo esse golpe, né? Porque, assim, Carlos Alberto, você lembra muito bem, né? A gente comprava um disco, um vinil, né? Coisa que muita gente só viu em foto, mas assim, você comprava um vinil e, se você quisesse ouvir o vinil, primeiro de tudo você tinha que ter um lugar para ouvir ele, porque o aparelho, você não leva ele para um lugar, o aparelho, você que vai até o aparelho estava lá naquele lugar, numa sala que você escolheu. Invariavelmente, se você era uma pessoa abastada, você tinha uma sala de música para ouvir. Se você não era, você tinha que esperar todo mundo sair da sala para você poder ouvir o seu disco. E ali estava a TV, estavam as pessoas conversando, tudo. Então, se você quisesse ouvir, você tinha que buscar o seu tempo para curtir o seu disco. Enfim,
Uma vez escolhido esse momento, você colocava o disco para ouvir. Tinha um ritual, tinha que ligar, limpar a agulha, passar um paninho no disco, deixar o disco no De jeito. vez em quando trocar agulha. De vez em quando trocar agulha, tudo. E aí você colocava o disco aonde? Do começo. Você tem que ouvir. E você ouvia o disco inteiro. Mas assim, ele era dividido em dois lados, né? O lado A e o lado B. Aí você ouvia, quando acabava, você tinha que levantar de onde você estava. E até lá o aparelho, virar a bolacha, colocar de novo. Ah, eu quero ouvir a música 4 do lado B. Você tem que levantar, trocar a bolacha, ir lá na mira, olhar. Exato. Então você acabava o quê? Exatamente. Criando uma relação com aquele produto, com aquele álbum. Esse tempo que você ficava ali, você degustava a capa, o encarte, e automaticamente você tinha toda a linha produtiva do disco era apreciada por aquela pessoa que comprou aquele álbum. E muitas vezes, outra coisa que ninguém lembra, o álbum um disco nunca foi barato. Nunca foi uma coisa barata de se ter. Então, se o Carlos Alberto comprava um disco que eu não tinha condições, eu já ficava de olho no cara, quando você terminar de ouvir, me empresta aí que eu preciso. E aí pintava o rodízio, ou eu levava aquele meu cassetezinho lá, fita cassete, gente, procure saber também, essa é uma outra coisa. E levava a fita cassete lá, entrava lá, botava no aparelho, tentava gravar as músicas que eu queria, alguma coisa assim. Então, o valor agregado que você tinha com relação ao artista, à música e aquele produto que era gerado é completamente diferente de hoje. Hoje, a plataforma escolhe o que você quer ouvir. Ela diz, feito para você. E eu desafio, eu tenho isso no meu celular, aparece, feito para você. Ele não acertou nenhuma vez. Ele errou todas. Ele não me conhece, ele não sabe quem eu sou o cara mais chato do mundo para música. Você está errando, não quero ouvir essa pessoa. Você está errando, eu tenho certeza que você está errando. Então, assim, resumo da ópera. As pessoas ficaram preguiçosas por conta dessa pressa, né? Essa suposta prática, né? Essa suposta praticidade de você ter tudo ao alcance da sua mão, gerou automaticamente uma ansiedade por um resultado e automaticamente a primeira coisa que se perdeu foi o valor agregado, que era uma relação que você construía com aquilo que você estava consumindo, né? Talvez o cinema seja o que menos tenha perdido isso. Por causa da televisão também. Por causa da televisão e porque você ainda vai ao cinema assistir, que é muito né? mais confortável do que antigamente, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Você tendo dinheiro para pagar pipoca... se você tiver dinheiro para pagar tudo, né? Se você ainda for com a família toda... Você... E você sabe de uma coisa, que infelizmente a geração dela... Não, eu peguei a vitrola, o disco, não é isso que eu ia falar. O sentimento de família. De você ficar junto. Sim, porque quando eu era garoto, eu nasci em 36. Então, naquela época, claro que não tinha ar-condicionado, não tinha nada disso. Então, a gente acabava de jantar, a gente botava as cadeiras na calçada e conversava com o vizinho. Acabava, você ia tomar um cafezinho, ficava na cozinha, seu pai, sua mãe, tua avó, minha avó, conversando. Uhum. E hoje em dia isso acabou. Ouvindo uma musiquinha, né? Não, hoje em dia, cada filho está com o seu celular do lado da mesa, do lado dele. Sim. Às vezes nós estamos em 3, 4, o único que está sem celular sou eu. Porque eu odeio o celular. Detesto a internet. Só que é igual sangue, eu vivo dela. Sim. Eu também não gosto de ver sangue, mas está aqui dentro. Mas você tem quantos anos? Desculpa, eu tenho 48. 48, amor. É 3 anos Eu a sou mais uma que alma eu. velha. Você é uma alma velha? Eu sou uma alma velha. Mas como você Eu nasceu já nasci na saudosista. Então, é isso que eu ia falar. Bem jovem. Você não, mas é nasceu na inteligência. música, É o cultural, DNA. né? É Isso o também DNA, é cultural. A pessoa nasce. Mas esses hábitos todos são construídos, né? Também, São também. construídos. Meu pai, por exemplo, meu pai que foi com quem eu convivi mais tempo, né? Não tive a oportunidade, não tive a sorte de conviver com a minha mãe o quanto eu gostaria. Meu pai não era um cara de ficar ouvindo música, ele não punha disco para ouvir, ele não tem esse hábito. Então o hábito de ouvir música acontecia esporadicamente quando a gente viajava de carro
que aí ele punha um som para ouvir. Normalmente eram umas fitas que ele mesmo fazia a compilação lá para a gente ouvir. E às vezes, aos finais de semana, quando ele não tinha show, que ele estava em casa, às vezes, aos finais de semana, tinha um horário ali do dia que ele escolhia um disco, assim. Então eu lembro, por exemplo, dele colocar o Sinatra, Ella Fitzgerald, Count Basie e tudo, e ficar ouvindo as big bands e ficar falando sobre os arranjos, tudo. E foi através dessas pequenas reuniões que ele fazia em frente ao som, ouvindo essas coisas, que eu fui... Claro, o ofício dele sempre foi ser arranjador e tudo, mas entender o organograma de um arranjo, de como que as coisas funcionam, por que esse instrumento entra aqui, por que esse instrumento tem essa função, tudo, foi nesses papos descontraídos, sempre muito, muito leves e sem nenhum tipo de didática, era sempre conversa jogada fora, que eu aprendi a gostar disso. Então, isso que você fala, se tivéssemos todos ali, cada um aparelho de celular, provavelmente nada disso teria acontecido. É verdade, é verdade.